dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre as mudanças climáticas, dando ênfase a um termo que passou a ser utilizado por parte da comunidade científica internacional, chamado ebulição global, fazendo, logicamente, uma referência à elevação da temperatura média do nosso planeta, fruto das mudanças climáticas em curso na Terra. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, já há algum tempo a comunidade científica internacional tem emitido alerta sobre as mudanças climáticas que estão se processando em nosso planeta, decorrentes do chamado aquecimento global. Lembrando que esse tema gera discussões porque existe uma pequena parcela de cientistas que alegam que o aquecimento global é uma farsa. Porém, todavia, a grande maioria dos cientistas do mundo inteiro defendem a tese do aquecimento global e, consequentemente, a participação da ação antrópica, ou seja, da ação humana, nesse processo que está promovendo uma elevação gradual da temperatura em nosso planeta. De repente, aquele negacionista do aquecimento global diz assim: mas, professor Eugênio, a Terra já apresentou ao longo da sua história vários ciclos de interglaciação, que são os ciclos de elevação da temperatura do nosso planeta, assim como ciclos de glaciações, que resultam do resfriamento do nosso planeta. Razão pela qual não seria esse processo um processo natural, uma vez que a última era glacial terminou há cerca de 15 mil anos, e naquela época não havia, de certa forma, a contribuição do homem para as mudanças climáticas que já estavam se processando na Terra. Claro que a Terra ela apresenta ciclos de aquecimento, assim como ciclos de resfriamento, ciclos naturais que podem estar associados a um conjunto de fatores, como, por exemplo, atividade solar, como, por exemplo, grandes erupções vulcânicas que lançam na atmosfera uma grande quantidade de cinzas que funcionam como uma espécie de barreira que impede a chegada plena da radiação solar na superfície do planeta. Isso gera um resfriamento, porque se a superfície se aquece menos, a temperatura do ar atmosférico diminui e isso induz a Terra para uma era glacial. Também colisões cósmicas, como por exemplo o meteoro, cuja capacidade, dependendo, claro, do seu tamanho, de levantar uma grande quantidade de poeira na atmosfera e nas suas altas camadas, é muito grande. E sendo assim, uma colisão cósmica também pode criar uma barreira de poeira que durante muitos anos ficará suspensa nas altas camadas da atmosfera, impedindo a penetração plena dos raios solares e a chegada desses raios solares até a superfície do planeta. A gente sabe que as eras glaciais e interglaciais estão associadas a ciclos naturais que podem ter diferentes causas, mas é preciso que nós também venhamos a entender que o homem
desde a primeira Revolução Industrial, quando então passou a utilizar de forma crescente combustíveis fósseis nos processos produtivos e posteriormente nos meios de transporte, ele passou a lançar na atmosfera de forma crescente, ou seja, de forma progressiva, gases do efeito estufa, não só o dióxido de carbono, como os óxidos de nitrogênio, os óxidos de enxofre e tantos outros tipos de gases que, ao aumentar a sua quantidade na composição do nosso ar atmosférico, ou seja, da nossa atmosférica, consequentemente eleva a capacidade dessa atmosfera em reter parte da radiação infravermelha, o calor que é irradiado pela superfície do planeta, e ao reter parte dessa radiação infravermelha e devolvê-la de volta à superfície, isso progressivamente vai contribuindo para elevar gradativamente a temperatura média do planeta. Então é dentro desse contexto das ações causadas pelo homem no meio natural, como, por exemplo, não só as emissões de gases poluentes, assim como os desmatamentos que ocorrem em praticamente todos os continentes, só não ocorre lá na Antártida, porque lá é um continente gelado, não tem florestas. Então, mas no restante das superfícies continentais, nas grandes ilhas do planeta, o desmatamento tem avançado de forma generalizada. Então é o desmatamento, é a queima de combustíveis fósseis, as emissões de gases do efeito estufa, que são, de certa forma, os principais elementos que, a partir da interferência do homem no meio natural, têm contribuído para a elevação gradual da temperatura em nosso planeta. Então, eu acho que o negacionista, ele negar essas evidências, claro que eu tenho que respeitar a opinião deles, dos cientistas. Eu não sou cientista, mas tenho minha opinião, eu sou estudioso, não tenho título de cientista, mas sou pesquisador, sou estudioso, sou geógrafo. Então, eu tenho as minhas convicções e tenho certeza de que minhas convicções a respeito do aquecimento global estão corretas. Então, o que nós estamos vivenciando hoje é uma nova fase do aquecimento global que passou a ser denominada até pelo IPCC, né, como ebulição global. Então, aqui nós temos essa imagem, que eu acho até muito bonita, né? O sol, aqui eu não sei se está no nascente ou no poente, mas aqui o céu avermelhado, com o sol já próximo da linha do horizonte, né? Uma imagem muito bonita que representa essa questão da ebulição global, né? Ou seja, da elevação da temperatura do nosso planeta, fruto do aquecimento global em curso na Terra. Então aqui eu separei alguns slides interessantes para mostrar a vocês que, por exemplo, vem ocorrendo um aumento gradativo das emissões de dióxido de carbono na atmosfera. Então é bom citar que essas medições são feitas lá no arquipélago do Havaí, lá em cima no vulcão Mauna Loa, então que é um vulcão dos pontos mais elevados do arquipélago havaiano, que está localizado no meio do Oceano Pacífico, portanto, muito distante das grandes fontes de emissões de gases poluentes. Então, a partir do momento em que você tem um registro da concentração de CO2 nas medições feitas lá na base do vulcão, base que eu digo a base de pesquisa do vulcão Mauna Loa, consequentemente você está percebendo que existe uma correlação entre o aumento da concentração de CO2 e a elevação gradual da temperatura média em nosso planeta. Inclusive, estudos científicos que utilizam as geleiras, eles têm um equipamento que perfura as geleiras e todo gelo ele tem no seu interior bolhas de ar. Então essas bolhas de ar permitem fazer a medição da composição do ar atmosférico
na época em que essas bolhas foram aprisionadas pelo gelo. Então se sabe muito bem que quando a Terra está num período interglacial, existe uma elevação gradativa da concentração de CO2 na atmosfera. E quando a Terra está num período glacial, percebe-se que essa concentração de CO2 diminui na composição do ar atmosférico. Então, dessa forma, é possível nós estabelecermos uma relação entre a concentração de CO2 e as mudanças nos padrões de temperatura que estão se processando no nosso planeta. E é dentro desse contexto que você tem que entender que a ciência, ela procura, através de inúmeros recursos, através de inúmeros conhecimentos, comprovar a tese das mudanças climáticas que estão atreladas a esse processo gradual de elevação da temperatura em nosso planeta. Então aqui, na medição feita em maio de 2023, comparando com maio de 2022, percebe-se que nós atingimos a maior concentração de CO2 na atmosfera desde que as medições começaram a ser feitas pelo homem. Então, nesse próximo slide aqui, o avanço do desmatamento. Quando a gente fala em desmatamento, nós não estamos falando em 1, 2, 100, 1000 hectares. Nós estamos falando de milhões de hectares de vegetação nativa que estão sendo destruídos todos os anos na América, na África, na Europa, na Ásia e na Oceania, cara. Então, na verdade, na medida em que o desmatamento aumenta, você tem uma elevação gradual da temperatura do ar atmosférico. Cientistas brasileiros já estudaram o impacto do desmatamento na temperatura, lá na região amazônica. E esse estudo também foi feito pela NASA, que constatou-se que nas áreas desmatadas da Amazônia, a temperatura média subiu até 7 graus. Até 7 graus. Não quer dizer que em todas as áreas desmatadas nós tivemos a elevação da temperatura em 7 graus. Então, mas em todas as áreas desmatadas, a temperatura do ar ficou mais alta. Mas por quê, professor? É simplesmente porque as árvores, através das suas folhas, troncos e galhos, sombreiam a superfície do planeta. E as folhas das plantas absorvem a radiação solar no processo da fotossíntese. Então, ora, se você tem uma redução do aquecimento da superfície, consequentemente, essa superfície menos aquecida irá liberar para a atmosfera menor quantidade de radiação infravermelha. Eu acredito que todos vocês que já estiveram próximos de uma mata, de uma floresta, já devem ter percebido que a temperatura é mais amena, o ar é mais úmido. Se você anda numa rua arborizada, você tem uma sensação térmica mais agradável. A temperatura não é tão elevada como é, por exemplo, naquela rua sem presença de árvores, sem sombreamento, não só das calçadas como da própria rua. Então, o desmatamento, ele contribui de forma efetiva não só para a elevação da temperatura do ar atmosférico, assim como para a redução da umidade do ar, até mesmo porque as florestas contribuem para elevar o percentual de vapor d'água na atmosfera através do processo de evapotranspiração, que é a ação combinada da evaporação da água contida no solo, rios, riachos, lagoas, lagos, com a evaporação da água resultante da transpiração que é processada pelas plantas. Então, por exemplo, lá na Amazônia, existem árvores que chegam a lançar na atmosfera mais de 800 litros de água por dia. Nós estamos falando de uma floresta com bilhões de espécies, bilhões de árvores. Imagine quantos metros cúbicos de água sob a forma de vapor
o processo de evapotranspiração em toda a Amazônia sul-americana lança na atmosfera. E nós sabemos que essa umidade procedente da Amazônia não é só importante para as chuvas que ocorrem regionalmente, assim como através dos rios voadores, essas chuvas chegam em outros estados, inclusive aqui do centro-sul do Brasil e em outros países da América do Sul que não fazem parte da Amazônia. E essa umidade também no verão do hemisfério norte, ela é levada pelos rios voadores para o norte da América do Sul e também para a América Central. Aqui nós temos um outro slide mostrando a vocês a questão do El Niño. Então, o ano de 2023, tudo indica que vai ser o ano mais quente até então registrado pelo homem. Então, eu estou aqui destacando, os fatores responsáveis pela alta da temperatura média em nosso planeta. E de repente você vai me dizer assim: mas professor, já ocorreram outros tantos El Niños, mas por que que esse El Niño está sendo um dos fatores responsáveis pela quebra de recordes de temperaturas em várias partes do mundo, inclusive aqui no território brasileiro? Ora, na verdade, o El Niño é só um dos componentes que fazem parte desse processo que está desencadeando a ebulição global, que é o novo termo dado ao chamado aquecimento global. Então, por essa imagem, você pode perceber que as águas do Pacífico Central e do Pacífico Oriental estão mais aquecidas, até mesmo porque tivemos ao longo desse ano o processo de formação do El Niño. Agora o X da questão é se o El Niño vai se transformar num evento apenas forte, isso aí já está quase que 100% confirmado, ou se teremos um super El Niño, um evento muito forte. E a manifestação ou a formação do fenômeno do El Niño por si só é um dos fatores que tem sido responsáveis pela quebra de recordes de temperatura em várias partes do mundo. Lembrando que o El Niño, ele não age sozinho. Nesse exato momento, existem outros fatores cumulativos que estão agindo juntamente com o fenômeno do El Niño, que estão provocando essa elevação ou essa quebra de recordes de temperaturas em todos os continentes da Terra. Aqui nós temos também um outro fator importante, o aquecimento dos oceanos. O ano de 2023 está sendo marcado pela quebra de recordes também de temperatura na água do mar. Não é só o fenômeno do El Niño, você pode ver que o Atlântico Norte está muito mais aquecido. Olha como é que a temperatura aqui na borda sul da Groenlândia, no nordeste da América do Norte, aqui no norte da Europa, está bem mais elevada, a 3, 4, 5 graus acima dos padrões médios. Então, se a água do mar, que também está mais aquecida aqui no Oceano Pacífico, não só na sua região equatorial, mas também no Pacífico Norte, e você tem aqui um lado do Pacífico, aqui você tem o lado do Índico, você pode perceber pela tonalidade laranja, avermelhado e vermelho escuro, que são as áreas oceânicas onde as temperaturas estão acima dos padrões normais. Então, a temperatura da água do mar estando mais aquecida, os oceanos liberam mais calor para a atmosfera, contribuindo dessa forma para a elevação ainda maior da temperatura média global. Não é só pelo aquecimento das águas. Há de se destacar que águas oceânicas mais quentes não só aquecem o ar atmosférico, assim como também aceleram o processo de derretimento das geleiras do Ártico e aqui da Antártida. Inclusive nesse inverno, a Antártida registrou o menor nível de gelo oceânico até então registrado pelo homem. Nós já tivemos em fevereiro desse ano o menor nível de gelo oceânico na borda da Antártica registrada pelo homem. Agora tivemos em pleno final do inverno a repetição da menor concentração de gelo, ou seja, camada de gelo
no entorno do continente gelado. Então, não é só a elevação da temperatura do ar atmosférico que está contribuindo para a aceleração desse processo de degelo. Há também de se destacar que o aumento da temperatura das águas oceânicas, de todos os oceanos, na verdade, e naquelas áreas em que o mar entra em contato com as geleiras, também tem sido um dos fatores responsáveis pela aceleração do processo de derretimento dos glaciares ou das banquisas, que são aquelas camadas de gelo que se formam sobre a superfície oceânica. E também há de se destacar que o mar mais aquecido, ele gera maior evaporação, ele potencializa o El Niño, ele potencializa os furacões, os tufões, os tornados, ou seja, as tormentas ciclônicas que atingem determinadas regiões do planeta, deixando enormes rastros de destruição. Aqui também há de se destacar um outro fator de grande relevância, né? A temperatura média global de setembro foi de 1,4 graus Celsius, superior à era pré-industrial, que você tem esse gráfico de 1980 até 2023, onde você pode perceber, olha só a barra vermelha em setembro de 2023, como é que está bem elevada. Então, na verdade, nós atingimos no final de setembro, né, se tivéssemos que atualizar isso aqui, esse número aqui já teria que ter aqui 1,4 aqui em cima, porque na verdade essa temperatura média global atingiu 1,4 graus acima da média de temperatura que se tinha na época que estava iniciando a primeira revolução industrial lá na Europa, sobretudo na Inglaterra. Então, consequentemente, os dados que são coletados pelos cientistas também corroboram para provar a vocês que existe um padrão pré-determinado que está sendo analisado e determinante para esse processo de mudanças climáticas em curso no nosso planeta e, sobretudo, essa elevação gradual da temperatura que vem acompanhada de ondas de calor muito fortes que estão atingindo com uma frequência cada vez maior, não só a frequência, mas intensidade cada vez maior, os continentes americano, africano, europeu, asiático e a Oceania. Aqui nós temos essa imagem para mostrar, essa imagem aqui do verão da Europa, junho, né, de 2023, uma forte onda de calor que atingiu o sul da Europa, lembrando que essas ondas de calor elas são comuns lá na Europa no verão. O problema não são as ondas de calor, o problema tem sido a intensidade e a duração dessas ondas de calor. Essas ondas de calor estão ficando cada vez mais frequentes, cada vez mais intensas e trazem consigo uma série de consequências, como eclosões de incêndios florestais, óbitos, sobretudo daquelas pessoas mais idosas, pessoas hipertensas, por exemplo. Elas morrem quando a temperatura atinge um padrão muito elevado, elas se sentem mal, nem todo mundo, né, tem aparelho de ar-condicionado em casa, tem um conforto térmico em casa, então essas ondas de calor são nocivas ao meio ambiente, às espécies de plantas, animais, enfim. Aqui nós temos essa onda de calor que atingiu setembro agora, segunda quinzena de setembro, aqui na América do Sul. O Brasil foi mais atingido aqui. Repare que boa parte do território brasileiro registrou temperaturas extremas, inclusive com algumas áreas registrando temperaturas próximas de 45 graus. No início, final do inverno e início da primavera, nós tivemos em várias cidades do território brasileiro recordes de temperatura sendo quebrados. E o que aconteceu há 2 semanas atrás ainda se mantém em boa parte do território brasileiro, porque muitas cidades do Brasil, nessas 2 últimas semanas, continuaram registrando temperaturas de 37, 38, 39, 40, 41 graus, principalmente no Brasil Central, na região Nordeste.
Então, repare que essa onda de calor também atingiu países vizinhos, como o norte da Argentina, o Paraguai, a Bolívia, enfim. Aqui nós temos também, para mostrar a vocês, a forte onda de calor que atingiu os Estados Unidos nesse último verão, né, mês de junho, mês de julho. Sul e o sudoeste dos Estados Unidos registraram sucessivas quebras de recordes com temperaturas de 42, 43. A cidade de Phoenix, nos Estados Unidos, registrou mais de 40 dias com temperaturas acima de 40 graus. Então existe um padrão que está sendo, né, verificado, observado em todos os continentes. Eu digo isso porque o negacionismo às mudanças climáticas, ao aquecimento global, ele não contribui em nada para as ações efetivas de combate às causas do aquecimento global e também as medidas que são necessárias para mitigar os efeitos do aquecimento global, ou seja, reduzir os efeitos do aquecimento global. Então nós temos que ter uma consciência coletiva que existe um problema muito sério em curso no nosso planeta e que, se nós não fizermos nada, iremos comprometer as vidas de milhões, centenas de milhões de pessoas na Terra nas próximas décadas, caso não consigamos reverter esse processo do aquecimento global que está gerando aqui a ebulição global. Aqui tem uma outra imagem, no caso da China, né, a cidade de Sambao, na província de Xinjiang, aqui no norte da China, né, registrou nesse último verão, julho de 2023, 52,2 graus. Foi a maior temperatura registrada na China em todos os tempos, ou seja, desde que começaram a medir as temperaturas na China, não se registrou uma temperatura tão alta em território chinês. Ondas de calor atingiram várias províncias da China, causando enormes transtornos, causando prejuízos às lavouras. Lembrando que nenhum país precisa mais do que a China, com exceção, claro, da Índia, de ter uma agricultura vamos dizer, muito forte para atender a demanda de uma população superior a 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A Índia também registrou, não nessa imagem, mas a Índia registrou ondas de calor muito fortes nesse último verão, que também comprometeu a produção agrícola. Aliás, no final da primavera, início do verão, no hemisfério norte, a Índia registrou recordes de temperatura. Recordes de temperatura foram quebrados no Japão, foram quebrados na Península Coreana, no Vietnã, na Tailândia, no Laos, na Malásia e em tantos outros países do sul e sudeste da Ásia. Aqui nós temos para mostrar a vocês essa imagem que eu já coloquei também numa aula anterior sobre o derretimento das geleiras, para mostrar essa parte branca azulada clara é o que sobrou do gelo no entorno da Antártida no dia 28 de fevereiro de 2023. Então, no último verão do hemisfério sul, a Antártida registrou a menor cobertura de gelo marinho até então verificada pelo homem. E agora, no inverno de 2023, também se repetiu. A Antártida registrou a menor cobertura de gelo marinho. Eu ainda não tenho essa imagem disponível, pelo menos eu não encontrei na internet, para mostrar de forma comparativa, como fiz aqui. Aqui eu botei o recorde anterior, que era de 2015, onde você pode comparar que havia muito mais gelo no entorno da Antártida do que em fevereiro de 2023. Aqui é dia 28 de fevereiro, aqui dia 28, portanto a mesma data. Então nada melhor do que essas duas imagens, esses dois mapas que mostram o entorno da Antártida com as suas banquisas, suas geleiras, para corroborar, comprovar o recuo dessas geleiras, o degelo que se processou no entorno do continente gelado. Lembrando que na medida em que a geleira que contorna a Antártida derrete e desaparece, o gelo continental, que se desloca alguns metros por dia, ele pode se deslocar mais rapidamente em direção ao oceano,
acelerando o processo de derretimento dessas geleiras e contribuindo gradativamente para a elevação do nível do mar. Então, moçada, essa questão do aquecimento global, que hoje está chamando de ebulição global, é de suma importância para que nós possamos, adotar medidas que, de fato, combatam as causas desse aquecimento global, as causas das mudanças climáticas, que nós consigamos, através do desenvolvimento de uma consciência coletiva, agregar cada vez mais pessoas aos movimentos ambientalistas que lutam pela preservação e sustentabilidade da vida em nosso planeta. Nós temos que lembrar, eu tenho lembrado isso inclusive em sala de aula, eu tenho 42 anos de sala de aula, eu falo isso para os meus alunos até hoje, que a Terra é o nosso lar, a Terra é a nossa prisão. Daqui nós não sairemos para colonizar planeta nenhum. O máximo que nós teremos aqui na Lua, nosso satélite, e lá em Marte, são alguns cientistas fazendo pesquisas, estudos. Não temos tecnologia, não temos recursos, não temos meios para deslocar milhares de pessoas, milhões de pessoas para povoar outros planetas do Sistema Solar, até mesmo porque esses planetas não apresentam as condições de vida que a Terra reúne, então seriam necessárias a construção de complexas estruturas, caríssimas em todos os aspectos, e no máximo essas estruturas irão abrigar algumas dezenas de cientistas que farão pesquisas e estudos sobre a possibilidade futura de poder criar condições para abrigar, não vou dizer um grande número de pessoas, mas algumas centenas de pessoas ou poucos milhares de pessoas, desde que haja recurso e tecnologia para isso. Então tem que se entender que a composição atmosférica é diferente, a pressão é diferente, nós não temos água em estado líquido, os solos eles não apresentam as características que permitem a sua utilização para a produção de alimentos, então teriam que ser produzidos alimentos em estruturas fechadas, protegidas da radiação nociva do Sol, até mesmo porque não tem camada de ozônio lá em Marte que possa filtrar radiação ultravioleta e outros tipos de radiações nocivas à vida humana. Então nós temos que ter essa consciência que a Terra é nosso lar, a Terra é nossa prisão, e daqui nós não vamos sair para colonizar planeta nenhum, porque as distâncias que existem entre os astros são muito grandes, e claro que eu acredito piamente que existam planetas nessa imensidão do universo com características semelhantes às características da Terra. E eu falo para os meus alunos o seguinte: o problema é achar esses planetas. É como se procurasse um grãozinho de ouro, sem equipamento nenhum, na imensidão da areia existente no deserto do Saara. Muito difícil. E se nós encontrássemos esse planeta, ele estaria tão distante que seria extremamente impossível, dentro da tecnologia que existe, nós fazermos viagens tão longas para chegar nesse planeta. E também há um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração. E se um dia essas teorias físicas, do buraco de minhoca, da dobra espaço-tempo, permitisse você fazer uma viagem de anos-luz num espaço de tempo pequeno, ora, ainda teríamos que ter a sorte de encontrar esse planeta com condições semelhantes à da Terra, e lá não existir nenhuma civilização mais evoluída que a nossa, ou similar à nossa, porque certamente não seríamos bem recebidos nesse planeta. Então, já que a Terra é a nossa prisão, é nosso lar, cabe a nós termos a consciência de preservarmos o nosso planeta, lutarmos pela sustentabilidade da vida na Terra, apoiarmos as práticas de desenvolvimento sustentável e ter uma consciência de que as futuras gerações não poderão pagar por um erro que nós cometemos no presente.
Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Fortalece aí o canal, dê aquele like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. O canal Geogênio é uma plataforma de ensino. Eu não criei canal para ganhar dinheiro no YouTube, meu canal não é monetizado. E tem mais, no dia que for monetizado, o dinheiro que o YouTube me der vai para a instituição de caridade. Eu não quero um centavo do YouTube e vou provar isso. No momento que eles fizeram algum pagamento, caso isso venha a acontecer, não sei, né? Eu vou doar Hospital do Câncer Infantil, um asilo, um orfanato. Não quero um centavo do YouTube. Estou gravando aulas para ajudar você que está se preparando para um concurso militar, para um concurso de vestibular, para um concurso público que cai a geografia, e você que gosta da geografia, você que é ambientalista assim como eu e quer salvar o nosso planeta, ou pelo menos tentar ajudar a salvar o nosso planeta de uma catástrofe que possa colocar em risco a vida das futuras gerações, não só de seres humanos, mas das demais espécies existentes na Terra. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço! Fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!